Igreja do Senhor Jesus Cristo, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35, nós vamos estar lendo até o 41. Aos nossos amigos, irmãos que nos assistem através da internet, através do canal Ebenezer Oficial, também esteja conosco, seja bem-vindo nessa noite, e que Deus, através dessa palavra, possa te trazer ânimo, força, e que você possa continuar ainda mais confiante no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, quem encontrou diga amém. Diz a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui já chegaram, aqueles que nos assistem também. Deus, vai de encontro cada coração, cada vida, cada família, e manifesta, Senhor, a tua glória, e nos garanta a vitória nessa noite mais uma vez, em o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Nós estamos felizes por poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, e nessa noite a palavra de Deus, ela vai nos falar de uma passagem bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai nos trazer, uma nova revelação através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Quando nós falamos sobre tempestades, nós ficamos pensando, o que causa uma tempestade. Na nossa cidade aqui nós temos visto que a tempestade, uma chuva forte pode causar. Desabrigam-se pessoas que perderam tudo que tinha por causa de uma forte chuva. Isso estamos falando de uma chuva comum, não em uma tempestade dentro de um mar, dentro de um lago, porque a Bíblia diz que eles estavam dentro daquele lago, daquele mar de água, e a Bíblia vai dizer que então eles enfrentaram ali uma grande tempestade. Jesus resolveu passar para o outro lado, e de forma que eles estavam pregando, eles agora entram naquele barco e vai de encontro, atravessar o outro lado, o seu destino, que Jesus queria chegar em outro lugar. Então vai aparecer o que? Vai acontecer naquele momento, eles vão ser surpreendidos. Eles não esperavam uma tempestade, eles acharam que tudo seria normal, porque a Bíblia diz que tinha outros barquinhos navegando também, mas a Bíblia vai dizer que houve ali uma grande tempestade, de forma que eles ficaram apavorados. Eu quero que nessa noite você possa colocar no seu coração uma coisa: nós enfrentamos vários momentos, tempestades nessa vida. A nossa vida é assim, é de altos e baixos. A nossa vida é assim, de montes e vales, é de calmaria e de tempestade. Tem momento que na nossa vida parece que tudo
vai acabar. Há momento na nossa vida que olhamos para a direita e para a esquerda e não vemos saída. Calma, porque aquele que tem autoridade está no barco, aquele que tem domínio sobre a natureza está no barco, e se ele está no barco, tudo já deu certo. Mas precisamos ter intimidade com ele, precisamos conhecer o Deus que nós pregamos, precisamos conhecê-lo de forma maravilhosa. Queridos, a Bíblia vai dizer que quando acontece aquele evento, que eles estão entrando ao mar, que a tempestade vem, eles ficam preocupados, mas a Bíblia diz que quando eles sentem que vão naufragar e que não tem saída, eles lembram que Jesus estava no barco, Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles vão até Jesus e dizem: Senhor, não importa que pereçamos, e Jesus atentamente olha para ele e diz assim: não tendes fé? E a Bíblia diz que ele, estendendo as mãos, ordenou que a tempestade acalmasse, e também que o mar se aquietasse, tudo fez bonança. Agora o interessante é que eles andavam com Jesus há tanto tempo, mas no versículo que nós lemos aqui, no versículo 41, a Bíblia diz assim: sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Isso já aconteceu comigo e com você. Você já andou muito como uma pessoa, já conviveu tanto, e de repente você é surpreendido por essa pessoa. Por quê? Porque você não a conhecia e não imaginava que ela era capaz de fazer tal ação. A revelação do Espírito Santo nessa noite para nós é: será que nós verdadeiramente conhecemos a Jesus? Será que nós temos experiências com Jesus? Ou será que Jesus ainda nos deixa pasmo, sem acreditar em muitas coisas? Porque os discípulos já tinham visto milagres extraordinários acontecer, muitas maravilhas estavam acontecendo, mas naquele momento, quando a tempestade se acalma, eles dizem: mas que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ficaram atônicos, eles ficaram surpreendidos naquele momento. Agora deixa eu conjecturar um pouco aqui com a igreja. Vamos conjecturar que Jesus acalma a tempestade e volta para a popa do navio e volta a dormir. Aí agora imagina eles reunidos, olhando Jesus de longe, lá deitado, e perguntando, cochichando um entre os outros, dizendo para eles, eles falavam o seguinte: mas quem será esse homem que tem poder sobre a natureza? Você viu aí? Quem é ele? Rapaz, o negócio aqui estava descontrolado. Eu sou perito em pesca, eu tenho experiência em navegar em alto mar, mas nunca vi uma coisa como essa, porque o coxo andou, o cego viu, mas ordenar a natureza e a natureza obedecer. Que é que está acontecendo aqui? Que homem é esse? Que sujeito é esse? E eles ficaram pasmos. Sabe o que é verdade aqui? E nós aprendemos, muitas pessoas que estão seguindo o cristianismo não conhecem verdadeiramente quem é Jesus.
Muitas pessoas que estão seguindo, pessoas que são batizadas, pessoas que estão dentro da igreja, até trabalhando na obra de Deus, não conhecem quem é verdadeiramente Jesus. Mas por quê? Porque quando a tempestade chega, se fica muito preocupado. Quando o diagnóstico chega e não é bom, a pessoa entra em desespero. A pessoa acha que é o fim. Mas para crente que conhece o Deus que serve, sabe que por mais difícil que esteja a situação, ele continua dizendo: Jesus está no barco, e se ele está no barco, nada vai dar errado, vai dar tudo certo. Ainda que há para transpor a muralha, eu vou transpor, porque Jesus está comigo nessa jornada. Aleluia. Mas vamos continuar conjecturando nessa noite. Eles começaram a dizer: meu Deus, mas isso foi algo sobrenatural, que coisa linda. Eu estou espantado com essa situação. E eles começaram a se perguntar e queriam encontrar resposta para as perguntas que eles mesmos faziam entre eles. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é que é esse que fala com o vento? Nós sabemos que a própria palavra diz que o vento assopra, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele está indo. Agora imagina alguém conversar com o vento, alguém conversar com a matéria e dizer: acalma-te, aquieta-te. Então isso deixou eles intrigados, porque enquanto fazia milagre entre os homens era uma coisa, mas agora eles perceberam que algo sobrenatural, muito além do conhecimento e entendimento humano, estava acontecendo, e aquilo ficou gravado na mente e no coração deles. Então eles vão perguntar, e a primeira resposta deles foi essa: esse sujeito deve ser Deus homem. Ele só pode ser Deus homem. Por quê? Vamos analisar eles falando entre si. Eles sabiam que somente Deus tinha a autoridade tão grande como essa para dizer: acalma-te, ó vento, e aquieta-te, ó mar. E isso acontecer. Então ele diz: esse é Deus homem. Como Deus, ele diz ao mar e ao vento: acalma. Mas como o homem estava cansado, dormindo no barco, é o Deus homem. Como Deus, ele disse: aquieta-te, ó vento, acalma-te, aquieta-te aí. Mas como o homem, ele sente cansaço e vai para a popa do navio dormir. Esse é o Deus homem. É o que os discípulos pensaram naquele momento. Imediatamente vieram novas perguntas na mente dele, e eles começam a se perguntar: como pode Deus se tornar um homem? Como é que pode um Deus se tornar um homem? É uma pergunta. E essa pergunta muitas das vezes é feita na nossa vida, no nosso coração. Como pode um Deus descer à terra, despir da sua glória e estar entre nós? Alguém que é majestoso, alguém que é glorioso, alguém que é santo, alguém que é puro, deixar de viver a sua glória para estar entre homens pecadores e falhos. E a palavra nos responde nessa noite: como é que pode Deus se tornar homem? Através de esvaziar de si mesmo. Sabe o que fez Deus se tornar homem? Esvaziar de si mesmo.
Filipenses capítulo 2:6 diz: Deus esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Ele esvaziou de si mesmo, tornando em forma de servo. O versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que fez Jesus, Deus, ser Deus homem na face da terra também? Porque estudamos e aprendemos que ele foi aqui na terra 100% Deus e 100% homem, mas para que ele fosse 100% homem, ele teve que se despir da sua glória, teve que esvaziar de si mesmo e se entregar completamente sem reserva por uma geração corrupta, perversa, perseguidora, caluniadora. Mas ele se despiu para mostrar que ele é o nosso maior exemplo, e eles ainda não tinham entendido como que um homem Deus pode se tornar homem, como é que um Deus se torna um homem. Sabe que os discípulos ainda não tinham entendido, e muitos ainda não entenderam, que o caminho de Cristo é o caminho de renúncia e esvaziamento. O caminho de Cristo é um caminho de renúncia. Sabe por que muitas pessoas não permanecem na igreja? É porque eles vêm achando uma coisa, eles vêm achando que é Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que ser visto, é Ele que tem que ser aplaudido, é Ele que tem que ser lembrado, é Ele que tem que ser, aleluia, adulado, como se fosse uma criança. E quando ele percebe que isso não acontece, ele diz: eu pensava totalmente diferente. Aqui não é lugar de se envaidecer, de gloriar. Aqui é lugar de se humilhar e se esvaziar de si próprio, para que o nome dele seja glorificado, porque ele mesmo, sendo Deus, foi o nosso maior exemplo. E nessa noite Deus está dizendo: para ser cristão é preciso esvaziar de si mesmo. Esvazie de si mesmo. Muitos dizem ser discípulo de Deus, muitos dizem ser discípulo de Jesus, mas não renunciam ao próprio eu, não renunciam. Isso demonstra que nunca conheceram a Jesus. Quando você vê alguém que não perdoa, quando você vê alguém que não libera perdão, quando você vê alguém que é inegociável, quando você vê alguém que em tudo ele quer estar certo, em tudo ele quer levar vantagem, você pode ter certeza, escrever o que eu vou falar aqui, e você que nos assiste através da internet, esta pessoa nunca conheceu a Jesus e o evangelho da renúncia. Olha, eles não conheciam Jesus, os discípulos. E aí nós conjecturando aqui, nós perguntamos: como pode um Deus se tornar homem? É porque Jesus se esvaziou. Jesus disse: Pai, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou resgatar a humanidade. Eu vou em busca daqueles que estão sem esperança. Eu passarei pelo processo que terei que passar, mas eu irei. E por isso a Bíblia nos dá esse grande exemplo que Jesus se esvaziou. E se você tem se esvaziado e tomado a cruz, você tem se esvaziado de si mesmo? Porque muitas das vezes, irmão, enquanto tudo funciona, está bom. Enquanto tudo está andando no conforme, como diz aí, no decorrer da caminhada, é bom. Quando tudo é favorável, é ótimo. Mas quando começamos a ser provado, quando começamos a passar pela olaria, quando começamos a passar pela prova, aí há manifestações diferentes de um crente ou de um cristão. É na prova,
É na batalha, é na luta que se reconhece quem é crente e quem não é. Porque na bonança todo mundo é crente. Enquanto batem nas suas costas e dizem eu te amo, mas o dia que pisa no seu calo, é aí que você vai provar se é crente de verdade ou não. O dia que te disserem não, aí é que prova que você também está disposto a ouvir o não como resposta. Tem crente que é assim. E tem muita gente enganada dentro da casa de Deus. Tem muitos líderes favorecendo pessoas, agradando pessoas, fazendo o que elas querem que seja feito, para que o nome das pessoas esteja em evidência e a pessoa permaneça. Eles não sabem que eles estão colocando pessoas despreparadas e pessoas que não estarão prontas para a vida com Deus. Você e eu que somos líderes, você que é líder, diga não. O não também é resposta. Não é só, vai dar certo, vai dar, não dá certo e não pode, acabou e pronto. Quem é crente de verdade entende isso, absorve e diz: seja feita a vontade do Senhor, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Mas as pessoas estão tão cheias do seu próprio eu, que se corrige ela quer sair da igreja. Se fala a verdade, não quer mais ser crente. E depois diz, conhece a Jesus. Que Jesus é esse que nós estamos conhecendo? Se Ele é o nosso maior exemplo, se Ele é a maior referência para que nós possamos segui-lo, então siga Jesus, ande com Jesus e busque a presença de Jesus. Então os discípulos ficaram atônitos. Se nós queremos seguir Jesus, devemos renunciar nossas próprias vontades e tomar a cruz e segui-lo. Essa é a grande realidade. Você quer ser diferente? Você quer ter intimidade com Deus? Renuncie às suas próprias vontades. Deixa os prazeres de lado e faça aquilo que Deus quer que você faça. Quando Jesus voltar, teremos muita surpresa na terra. Pessoas que não se falam uma com as outras. Pessoas que congregam no mesmo ministério e têm intriga uma com as outras. Só que assim, Deus conhece o coração de cada uma. E naquele dia é o Senhor que vai determinar quem sobe e quem fica. Ele sonda o coração. Mas deixa eu te falar uma coisa: em todo tempo faça o bem. Porque Jesus mesmo angustiado, Jesus mesmo sofrendo dores e perseguições, sendo humilhado, mesmo na hora da morte ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Então que Deus possa nos ensinar nessa noite, que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, e deixar que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. Agora veja bem, segundo tópico diz o seguinte: segunda resposta, esse homem deve ser o próprio Criador. Primeiro, como pode um Deus se tornar homem? Agora, eles estão dizendo, ele só pode ser, entre a conversa, um Deus Criador. Por quê? Ele falou com o vento e foi ouvido. Primeiro, ordenou ao mar e foi atendido. Multiplicou os pães, andou sobre as águas, transformou água em vinho e fez tantas outras maravilhas. Aí eles estão dizendo, esse homem deve ser o próprio Criador, esse homem deve ser o próprio Criador de todas as coisas. Por quê? Falou com o vento obedeceu. Falou com o mar obedeceu. Ele multiplicou os pães e os pães foram multiplicados, e também os peixes. Ele andou sobre a própria matéria, sobre as águas, e nada aconteceu. O que é isso? Esse homem deve ser o próprio Criador. Sabe por quê? Quem mais poderia ter tal domínio sobre a matéria, senão o próprio Criador? Quem mais poderia ter
domínio sobre a matéria a não ser o próprio Criador. No livro de João, capítulo 1, no versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que eles estão falando. Ele deve ser o Criador, porque ele tem domínio. Ele não só tem domínio, pastores e obreiros, ele é o Criador. Ele não só tem domínio sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar, sobre a matéria, ele é o próprio Criador. Ele é o ex nihilo. Ex nihilo significa criar do nada, porque do nada Deus fez tudo, e ele disse: haja luz, e houve luz. Haja céu, haja terra, haja separação, haja animais, haja isso, haja aquilo, e tudo foi acontecendo. Então ele é o Criador, mas é mais poderoso ainda, porque ele fez tudo do nada. E o Verbo, a palavra, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Deus pensava e Jesus executava, e o Espírito concluía a obra que estava sendo feita na face da terra. Sabe o que é isso? Um Deus Criador. Ainda em João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo quer dizer Logos. Logos quer dizer Cristo. E Cristo se fez carne ou matéria. Ele se materializou e se apresentou. E eles perguntaram: como que um Deus pode se tornar homem? Esse Deus deixou a sua glória e se materializou na matéria, no corpo que iria sofrer, que ia ser perseguido, mas foi até o fim. Agora eu estava vendo aqui uma parte interessante sobre a matéria, que fala o seguinte: a matéria pode ser convertida da seguinte forma: sólido para líquido e para gás, para plasma, vice-versa. Os átomos podem ser combinados em moléculas e divididas em suas partes e componentes. A matéria, o que é matéria? Matéria é uma grande massa que ocupa um lugar. Isso é a matéria. Agora o interessante aqui é que quando nós falamos sobre os átomos, nós percebemos que os átomos não conseguimos vê-lo, nem através do microscópio mais potente não vamos conseguir ver, mas são partes da matéria. E se nós observarmos uma coisa, e é certa: por mais criativo que seja o homem, por mais estudioso, por mais que ele busque na ciência, para que ele crie alguma coisa, ele precisa da matéria. Ele precisa da matéria para que ele possa criar alguma coisa. Olha bem, a energia não pode ser criada e nem destruída. O homem só tem capacidade de transformá-la. Ele não tem capacidade de criar energia. Ele não tem capacidade de destruir a matéria. Ele só tem condições de inventar alguma coisa através daquela energia. O que ele pode fazer é transformar em alguma coisa.
Como a água gera energia elétrica, ele não consegue fazer se não tem água. Se a energia em outro sentido está sendo gerada, eles precisam de algo que está ligado à matéria. E ele só consegue, por mais sábio que ele seja, realizar ou construir alguma coisa através da matéria. E o que nós concluímos nessa parte, entendendo que esse Deus que nós servimos é um Deus criador, porque ele é, através do ex nihilo que nós falamos aqui, ele é o Deus que criou do nada tudo. Agora o homem não consegue criar nada se ele não usar a matéria. Mas vamos agora entender uma coisa, porque tudo que o homem faz é natural, tudo que o homem faz é algo que aos olhos humanos pode ser visto, mas o que Deus faz é algo que é sobrenatural, e somente Deus para fazer estas coisas. E nessa noite eu quero que você entenda, porque os discípulos perguntaram: só pode ser o Deus Criador, porque falou com o vento e o vento obedeceu, falou com o mar e o mar acalmou. Ele é Deus Criador e é verdade. É o Deus que nós servimos, igreja, é o Deus Criador. E você ainda não acredita que Deus pode curar, que Deus pode abrir a porta, que Deus pode destruir coronavírus, Deus pode destruir. Ele é não somente aquele que tem poder sobre a matéria, ele é o Deus que criou todas as coisas, ele é o Deus que do nada fez tudo. E se você, aleluia, está aqui nessa noite para glorificar, adora ele. Oh, aleluia! E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele amou tanto a sua criação, que ele veio em seu socorro. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Criador habitou entre nós, aleluia, ele habita entre o seu povo, ele está entre a igreja nessa noite. Tens tu reconhecido Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso? Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ainda tem muita gente limitando Deus. Ainda tem muita gente perguntando e dizendo: será que vai dar certo? Irmão, que tipo de Jesus você está servindo? Que tipo de Deus que nós servimos? Se nós estamos preocupados se vai acontecer, se a porta vai abrir, se o alimento vai chegar, se a luz vai ser cortada, se a água vai ser cortada. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus e clamar a Ele dizendo: Senhor, o Senhor pode fazer, o Senhor pode abrir porta onde não existe porta, porque o que é, aleluia, uma porta de emprego, o que é uma cura diante da grandeza do nosso Deus. Então é desse jeito que acontece. E nós precisamos, querido, entender que esse Deus está vivo. Passamos por várias tempestades nessa vida, presbítero Juliano, pastor Isaías, obreiros da casa do Senhor. Mas uma coisa é certa: acalma o teu coração em meio às piores tempestades, sabendo que Ele está com você. Jesus não te abandona. Jesus é o nosso capitão, Jesus é que está na direção do barco, Jesus é que está no controle dessa obra. Às vezes alguém olha para mim e diz: aquela obra vai perecer, porque o pastor Roberto não tem capacidade, não vai conseguir. Mas estão enganados, porque quem está no controle dessa obra não é o pastor Roberto, não é o presbítero Alex, não é o missionário Paulo Sérgio. Quem está no controle da obra é Jesus Cristo, é Ele que está no leme. O leme está entregue nas mãos do Deus Criador dos céus e da terra.
É por isso que você precisa sempre adorar, é por isso que nós precisamos sempre glorificar, independente da situação que você está passando, independente da luta que você está enfrentando. Agora, calma, pense, creia que Ele está no controle de tudo. Agora, tem muita gente em tempestade causada pela desobediência, assim como Jonas, que foi para pregar em Nínive e foi para Tarsis. Aí a tempestade assopra, aí o vento não acalma. Sabe por quê? É preciso consertar, é preciso colocar a vida no altar para ter a bonança que vem da parte de Deus, porque há ventos e tempestade que nós mesmos causamos ele. Tem pessoas hoje chorando a perca de um filho, porque ele mesmo semeou a semente. Tem pessoas hoje chorando por causa do divórcio, porque ele mesmo semeou a semente. Tem muitas pessoas hoje chorando com muitas lágrimas por causa de percas irreparáveis, por causa da própria atitude errada que ele tomou. Mas nessa noite Deus está dizendo: arrependa-se, esvazie-se de si mesmo, se renda nos meus pés, porque eu, o Senhor, posso acalmar a tempestade e restituir todas as coisas. Eles ficaram intrigados, mas quem é esse que fala com o vento? Quem é esse que fala com a natureza e a natureza escuta ele? Esse é o Deus Criador, o Deus que criou o céu, a terra e tudo quanto existe, o Deus que da matéria, do pó da terra criou o homem, o Deus que de uma das costelas do homem arrancou e fez a mulher. É esse o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que fez o povo passar ao mar vermelho aos pés enxutos, o Deus que fez com que as muralhas de Jericó caíssem por terra, o Deus que entregou vitória para Davi, mediante o gigante Golias, o Deus que deu vitória para Sansão, diante os filisteus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que acalmou a tempestade naquele dia. É o Deus da igreja Assembleia de Deus Ebenezer, e é o Deus das igrejas que clamam e digam e professam o nome de Jesus Cristo. É o Deus que nós servimos. Terceira e última resposta: esse homem deve ser o Messias, o Salvador. Esse homem deve ser o Messias, o Salvador. Jesus, ele se preocupou com a integridade física dos discípulos. Por quê? Porque ele acalmou a tempestade. Quem salva, faz o que for preciso para salvar a vida de alguém. Quem é salvador, não importa a circunstância, o vendaval, ele vai entrar junto, ele vai até o fim. O próprio Jesus também curou o cego que clamava à beira do caminho, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, cala, ele não vai te escutar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus foi lá e devolveu a vista àquele homem. Aquele homem teve os olhos arrancados por Roma. Jericó estava amaldiçoada, mas a partir daquele dia a maldição que havia sobre Jericó, lá no tempo de Josué, foi quebrada, porque uma maldição só pode ser quebrada com autoridade maior do que aquele que amaldiçoou. E Jesus estava quebrando aquela maldição. Jesus estava dizendo para aquele cego Bartimeu, que era filho de Timeu, um general romano, um homem que era um general, e ele se opôs contra Roma, e Roma arrancou os olhos do seu filho, matou ele, e arrancou os olhos do filho, deu uma capa e colocou ele lá, mostrando como se fosse um outdoor, dizendo: todos que passarem por aqui vão entender que todos que se metem com Roma, acontece isso aí, fica sem olho, e vai mendigar. Mas Jesus pergunta para ele quando ele chega: o que queres que eu te faça? Se você olhar na Bíblia, ele não vai dizer, ele vai dizer que eu torne a ver. Ele já via antes. Que eu torne a enxergar.
E ele teve a visão restituída. Sabe por quê? Porque o Jesus que nós servimos, que estava no barco com os discípulos, ele é o Deus, mas também foi homem. Ele é o Deus criador que fez todo o universo e todas as coisas. E ele também é o Deus que salva. Ele veio para salvar, porque ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas vim para resgatar e dar a vida em resgate de muito. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus já pagou um alto preço por você. Você tem liberdade nessa noite para dizer: obrigado, meu Jesus, pela grande obra que o Senhor fez por mim. Então, quando Jesus entra em ativa, depois que ele é batizado, passa 40 dias no deserto, cura o cego, liberta os cativos e oprimidos, curou os enfermos. É isso que Jesus faz, e deu nova chance para uma prostituta que estava condenada à morte. Por que que Jesus salvou aquela mulher? Porque Ele é Salvador. Por que que Jesus salvou a mim, salvou a você, que antes andava nas trevas, estava desgarrado e hoje está com os pés firmados na rocha? Porque Ele é o Salvador. Quem salva não é Buda, quem salva não é Maomé, quem salva não é Padre Cícero, quem salva não é religião, quem salva é Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Em nenhum outro nome há foi dado debaixo da terra que possa salvar. Um único nome que está sobre todos os nomes, que pode salvar, é Jesus Cristo. E quantas outras obras Jesus operou através da salvação? Muitas e muitas obras. É por isso que a carta de 1 João 4,14 diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então a finalidade de Jesus foi salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Temos vários exemplos. A parábola do filho pródigo, ele veio salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Vemos a história de Zaqueu, porque esse também é filho de Abraão, e ele também merece ser salvo. Então Jesus vem salvando, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para quem perece, para quem não crê, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a glória de Deus. Ele é o Salvador. Se Ele é o Salvador da sua vida, não temas, não temas. Se Ele é o Salvador da sua vida, navegue em paz. Se Jesus é um navegador, se Ele é o Salvador da sua vida, navegue em paz. Você não entendeu? Navegue em paz, em nome de Jesus. Queres seguir a Ele? Queres seguir a Ele? Então entregue hoje. Queres seguir a Jesus? Entregue o leme do barco nas mãos dele. Entregue o leme da sua vida na mão de Jesus. Queres seguir a Cristo? Então renuncia, esvazia de si próprio, arranca o eu, entrega de Jesus. Entra na minha casa, entra, Senhor, na minha vida e faz o que preciso ser feito. Toma a direção da minha vida, porque hoje é assim: eu sirvo a Cristo, mas é eu é que mando, é eu é que faço, é eu é que falo, é do meu jeito, é da forma que eu penso. Não é assim. Nós precisamos entender que servir a Deus é estar pronto a ouvir a ordem do Senhor e fazer a vontade dEle.
Queres servir a Deus? Então entregue o leme nas mãos do Senhor. Porque os discípulos se perguntaram, ficaram perguntando por várias vezes: quem é esse que até o vento lhe obedece? Para concluir, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus para nós? Jesus é advogado dos advogados. Jesus é juiz dos juízes. Jesus é médico dos médicos. Jesus é o maior profeta. Jesus é o Senhor e Salvador daqueles que confiam e acreditam no Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus homem, Criador e Salvador das nossas almas. Ele é Deus homem, Ele é o Deus Criador e Salvador das nossas almas. Fica de pé nessa noite, e nessa noite abre o teu coração, fala com Jesus agora, e apresenta a sua vida diante da presença dEle, e peça ao Senhor, para que Ele possa fazer a maior das suas vontades na sua vida, que Deus possa fazer o que Ele queira fazer na sua vida. Você está disposto a entregar sua vida na mão de Deus, totalmente, sem reserva? Jesus pode vir até aqui, mas daqui para cá é eu. Não. Enquanto a igreja não entregar corpo, alma e espírito, enquanto a igreja não entender que adorar é diferente de louvar, de adorar, e que um adorador, ninguém pode calar um adorador, ninguém pode calar um adorador. Aquele que entende que há um Deus que está sobre todas as coisas, não precisa mostrar que é melhor do que ninguém, não precisa dar trabalho para pastor, não precisa fazer fofoca com o nome de ninguém, para se dar bem em cima da situação do irmão, não precisa levantar falso testemunho, não precisa se alegrar com a derrota do irmão, com o fracasso da vida de alguém, mas aquele que entende que há um Deus que é Salvador, que é Deus que se humilhou, esse ama até mesmo aqueles que oram contra você, você vai orar por eles. Aquele que se levanta, calunia a sua vida, ora por ele e diz: eu te abençoo em nome de Jesus nessa noite. Sabe o que é isso? Ser cristão de verdade. E é o que muita gente não quer fazer: renunciar. Renuncia. Porque muitas tempestades que estamos enfrentando é negligência nossa. Muitos ventos que sopram sobre as nossas vidas, muitas situações que nós estamos enfrentando, é por causa que nós temos sido negligentes. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: renuncia. Você conhece Jesus? Então adora. Por que entrar em desespero? Por que descabelar? Por que ficar dessa maneira? Se você conhece um Deus que não é só Deus que tem domínio sobre a natureza, sobre a matéria e todas as coisas, mas Ele é o próprio Criador de tudo. Até o inimigo que existe aí, Ele tem domínio sobre tudo. Fecha os teus olhos e fala com Deus nessa noite. A Bíblia diz, ele disse o seguinte: na prova que ele passou, na luta que Jó enfrentou, ele disse assim: Senhor, antes eu só ouvia falar de ti, mas agora, Senhor, meus olhos estão te vendo aqui. Jó se entregou totalmente a Deus, a ponto de não ter nada além de um caco de telha para coçar a chaga e as feridas que tinha no seu corpo. E a Bíblia diz que Jó adorou o Senhor. Jó adorou o Senhor com toda a tua força, com toda a sua alma. E ele dizia: nu eu vim, nu eu tornarei.
Eu sei que o Senhor vive e por fim se levantará e me dará vitória, Senhor. Você conhece quem é Jesus? Você conhece quem é Jesus? Então fala com Ele nessa noite. Fala com teu Deus nessa noite. Diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, a situação é essa, a causa é essa, a dificuldade é essa. Rasga o teu coração e conta para Jesus aonde é a sua dor. Deus, meu coração está endurecido, eu não consigo perdoar. Deus, eu estou, aleluia, cheio de mágoas e rancores, me ajuda a vencer. E Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua vida, Ele vai restaurar os teus sonhos, Ele vai trazer uma nova esperança. Nós precisamos entender que é hora de reconhecermos quem verdadeiramente é o nosso Senhor. Se Ele está permitindo dar glória, se Ele está permitindo a luta, glorifica e diz: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, Senhor, e não a minha. E Deus vai entrar na tua família, Deus vai entrar nos seus projetos. E o Senhor quer levantar pessoas e ressuscitar pessoas espiritualmente. Sabe por quê? Os discípulos tinham visto coisas naturais. A sobrenatural maior que eles conseguiram ver foi quando Jesus diz para a tempestade, para o mar acalmar. E Jesus quer te levar numa dimensão espiritual, numa dimensão sobrenatural, para que você possa viver aquilo que ninguém jamais conseguiu enxergar ou ver. Deus quer mostrar para ti o que é que Ele pode fazer quando alguém se dispõe em servi-lo, em dedicá-lo de toda a tua alma e teu coração. Se entrega a Jesus, se entrega a Ele completamente. Ele está nessa noite olhando para cada um aqui. Se Ele assoprar, o vento acalma. A chuva para cair aqui, ela precisa da autorização dEle. Não é a ciência que faz chover, não, porque a Bíblia diz que Ele cerrou o céu através da voz do profeta por 3 anos e meio e não choveu. Só choveu depois que Ele ordenou que chovesse, a água caiu. Se Ele ordenar que haja um vento assoprando aqui nessa noite, como no dia de Pentecostes, é Ele que manda, é Ele que faz. Se Ele quer renovar nessa noite, Ele renova. Se Ele quer que você fale em outras línguas, Ele faz, porque Ele é que comanda, Ele é que tem decisões, Ele é que faz todas as coisas. É Ele que é o Deus de Israel, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus que se humilhou, ressuscitou e está vivo. E Ele está aqui nessa noite nos dando vitória. A natureza presta continência a Ele, a natureza reverencia a Ele, enquanto os seres humanos não querem reverenciar, a própria natureza reverencia, porque o vento até pergunta para Ele aonde quer que Ele sopre, para que Ele possa então soprar. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas, e se Ele ordenar uma bênção nessa noite, não existe nada, não existe ninguém que vai impedir essa bênção chegar na tua casa, essa bênção chegar no teu ministério, essa bênção chegar na tua família. É só adorar, porque a Bíblia diz que aquele que adora recebe a vitória da parte de Deus. Tem adorador aqui nessa noite, tem mulheres e homens de Deus adorando nessa noite, nessa casa. Adora, você tem 1 minuto para adorar. Oh, você tem 1 minuto para adorar. 1 minuto para adorar.
Jesus é muito mais do que o repleplé. Jesus é muito mais do que o pula-pula. Jesus é real. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso futuro certo. Jesus é o nosso capitão. Ele está no controle da tua vida. Não tema. Recebe a vitória, recebe a cura, recebe da parte de Deus. Acalma a tempestade, Jesus. Entrega a vitória, Jesus. Entrega a cura nessa noite, Jesus. Jesus Nazareno, aleluia, aleluia, aleluia. Olha ele aí, ele está presente aqui. Eu sinto a graça dele, eu sinto a unção dele. Sabe por quê? Aonde 2 ou 3 clamaram o nome dele, ele está presente. Ele está aqui, ele está aqui. Tem que adorar, porque ele é o Criador. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela maramandeira mandagaçúria. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Paulo e Silas adorou, e aqueles que estavam presos estão sendo libertos. Eu ouço correntes quebrando nessa noite. Deus está através da adoração quebrando correntes. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Essa situação vai mudar, vai mudar, vai ter que mudar. Sabe por que Jesus está entrando na causa? Oh, Jesus recebe a adoração aí do teu povo. Jesus recebe a adoração dessa mulher. Jesus recebe a adoração desse pastor. Jesus recebe a adoração dos teus servos. Senhor, nós somos barro, nós somos vaso de barro. Enche-nos da tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ele está renovando as forças de pessoas que entrou aqui fraco. Jesus está trazendo vida, pessoas que entrou aqui fraco, sem força. Nessa noite Deus está injetando na tua alma força. Jesus está injetando nas suas veias o sangue que vivifica, o sangue que restaura, o sangue que protege, o sangue que aviva e traz paz. Poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. Eu vejo nessa noite muita coisa confusa. Eu vejo um reboliço, uma confusão. Lembra do vale de ossos secos? A Bíblia diz que houve um reboliço naquele lugar. E a Bíblia diz que aqueles ossos eram sequíssimos. Mas de repente aqueles ossos começam a mexer, e de repente começa a juntar cada osso no lugar certo da onde ele era. E a Bíblia vai dizer que ali vai levantar um grande exército, porque aquilo que estava morto agora vai viver, porque ele vai colocar o espírito da vida. Eu vejo que nessa noite Deus está fazendo reboliço, tirando aquilo que não está, aleluia, agradando, tirando aquilo que é problema, e Deus vai renovar todas as coisas para você. Obrigado, Jesus. Levanta suas mãos para o céu e diga assim: obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado pelo ministério. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor tem renovado a cada dia. Obrigado, Deus Criador, Deus Salvador. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Abençoa e dá vitória à tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Você que crê nisso, aplaude e glorifica o nome dele, dizendo aleluia. Oh, glória!